Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Marcele é advogada e mora em Lisboa. Depois que o seu pai faleceu, ela, filha única, entrou em grande depressão. Até que um dia ela decidiu que não queria mais sofrer. Decidiu que iria encontrar o pai. Foi quando ela teve uma EQM. Vamos conhecer a história dela? Como temos feito, dividimos essa entrevista em duas partes, ambas publicadas hoje, sendo que na primeira parte a Marcele nos conta a sua experiência e na segunda parte responde as nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa tarde, Marcele. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você nos conte tudo o que aconteceu no que diz respeito à EQM. Por favor, não nos poupe de detalhe nenhum. Se apresente, diga de onde você está falando e a palavra está com você. Muito obrigado desde já. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade, Carlos. Eu sou a Marcele Rodrigues, eu sou advogada, eu moro atualmente em Lisboa, em Portugal, mas eu sou brasileira e estou aqui hoje para falar um pouco de uma experiência que eu vivi tem 2 anos atrás de quase morte. A experiência que eu vivi hoje é bastante impactante e acho que é um recado para muita gente que vai se identificar com o meu relato. Veio através de uma tentativa contra a minha própria vida. E eu vou relatar aqui hoje como tudo aconteceu e contextualizar um pouco vocês do porquê que tudo isso aconteceu comigo. Então, assim, eu sou órfã, né, de mãe desde pequena. Perdi minha mãe com 10, 11 anos de idade. Já também de motivo de doença e tudo, foi meio traumático. Então eu criei um vínculo muito forte com o meu pai. Até porque o meu pai e minha mãe são filhos únicos, então eu não tive muitos tios, nem primos. Peguei emprestado os primos do pai, essas coisas. Os meus avós de pai e mãe também morreram cedo, ao longo da minha infância e adolescência. E eu fiquei muito sozinha, então eu só tive mesmo o meu pai, que era meu porto seguro, meu herói, a minha identidade. E eu vim morar na Europa desde 2015 e quando tivemos a pandemia, meu pai ficou muito doente e eu fiquei impedida de vê-lo 1 ano antes da morte dele também. E quando ele faleceu no meio da pandemia, eu não pude me despedir. E a gente estava com o mundo fechado, não tinha voos, não tinha nada. E eu só pude ir ver o túmulo do meu pai 4 meses depois que ele já havia sido enterrado. Que eu pude ir para o Brasil e visitá-lo e tal. Para mim, isso foi uma perda muito grande na minha vida e nem eu imaginava o tamanho impacto que iria causar. Eu comecei ali, eu tive a ter uma depressão. O luto, né? O contexto do luto. Então, eu não conseguia superar o luto. Eu passei todos os estágios do luto, desde a negação, a raiva. E quando chegou na depressão, eu tive uma depressão agitada. E como eu estava fora do meu contexto familiar, fora do meu país, as pessoas que convivem comigo não me conhecem há muito tempo, né? Não perceberam a minha mudança de comportamento. Eu só lembro que eu tive problema de insônia, eu fiquei 1 ano sem conseguir dormir, o que piorou a doença, né? E até que chegou um tempo em que eu me via a tristeza, a dor que a gente sente, era tão forte, era tão grande, aquilo me doía tanto que eu não conseguia respirar com aquela dor, eu só queria não sentir mais aquele luto, aquela perda, aquela falta, aquela não aceitação da forma como ele partiu. Eu me senti completamente sozinha na vida, sem referência, sem identidade, sem um lugar para ter que voltar.
E isso foi fazendo com que eu não queria mais estar aqui. E as pessoas, a depressão era uma coisa que nem eu, com a doença, me percebi doente. Eu não percebia a minha doença. Assim, é muito sério, porque eu fazia tudo. As pessoas que conviviam comigo não tinham a menor ideia do que se passava no meu íntimo. Eu estava trabalhando, voltou a pandemia, então eu voltei a trabalhar com a advocacia, eu ia para o escritório, eu conversava com os meus colegas, eu atendia os meus clientes, eu me divertia no final de semana, eu ia para o restaurante, eu tinha namorado, mas ninguém sabia, até porque é muito complicado falar sobre suicídio. É muito complicado falar sobre a pessoa que está sofrendo internamente e pensa 24 horas em como acabar com aquilo, como acabar com a sua vida, e a gente não fala, isso é escondido. Primeiro porque a gente tem medo de falar, que a gente também tem medo desse sentimento. Segundo porque a gente tem medo do julgamento, da crítica, as pessoas não entendem o que você está sofrendo no seu íntimo para ter vontade de morrer. E as pessoas te julgam, tipo, ai, que pessoa idiota, que pessoa estúpida, desejar morrer. Então a gente se cala e sofre calado, e isso agrava o problema, porque quando você chega em casa e quando você se encontra a sós, você não tem mais como vestir uma máscara, e esse sentimento ele te devora, né? Então muitas pessoas não entendem como que da noite para o dia alguém foi-se, né, e tentou contra a própria vida, e assim, nossa, eu estava ontem com ela estava tão bem, e ninguém entende. Por quê? Porque existe primeiro um tabu social sobre esse sentimento, né, da depressão, da pessoa que está sofrendo mentalmente, emocionalmente, e vem essa ideia de morte na cabeça dela, e isso é como se fosse um tabu, é proibido falar disso, é proibido dizer que você sente isso. As pessoas que vão te escutar não vão te compreender, então você vai ser julgada. Então isso é a primeira coisa que me faz estar aqui hoje a falar sobre esse tema, porque eu senti tudo isso, e eu me calei. E eu me calei e sofri calada. Não pedi ajuda, não contei para ninguém o que eu estava sentindo, o que todo dia eu levantava para trabalhar, mas que no fundo, não tinha um minuto em que eu não tinha o desejo de acabar com tudo aquilo. Até que o dia chegou. Até que chega uma hora que o esgotamento teu mental, espiritual, físico, o sofrimento interno é tamanho que ele te vence. Chega uma hora que você se esgota e você se rende, você fala, eu não aguento mais. E um dia eu estava nesse sentimento, era um final de semana, e final de semana é mais crítico, né? Pelo menos para mim era, porque eu sou imigrante. Então, no final de semana, eu tô em Portugal, aqui a cultura do vinho, né? Toma-se vinho o tempo todo. Aí, nesse dia, eu lembro que acho que era um sábado, de tarde. Eu não estava bem, triste, fui comer, fui almoçar, comprei uma garrafa de vinho, voltei para casa, tomei a garrafa de vinho, misturei com medicações e o estrago veio. A minha sorte, ou quer dizer, eu não acredito mais hoje em sorte, não acredito mais em acaso. Existe um Deus, uma energia que rege tudo isso, que é o que eu chamo de Deus. As pessoas podem chamar do que quiser. E nessa experiência eu tive bem a prova disso. Bom, com a quantidade de medicamentos e o álcool que eu havia tomado, eu realmente acabei quase conseguindo o meu intuito. A minha sorte é que o meu namorado veio me ver, do nada. Eu não esperava por ele, eu disse que eu não queria vê-lo, e ele resolveu mesmo assim ir me ver. Ele disse que sentiu algo, sentiu a Marcele não tá bem, eu vou ver ela. E foi até a minha casa. Quando ele entrou na minha casa, ele já me encontrou caída no chão e desmaiada. Como ele era militar há muito tempo, sabia fazer os primeiros socorros, foi ele quem me manteve viva ali os primeiros 8 minutos e chamou o socorro, e foi ali dentro desse meu quarto que eu me lembro onde eu tive aí, parti, né, para uma EQM. Com a quantidade de medicação e álcool que eu tomei, eu tive uma parada cardiorrespiratória.
E quando isso aconteceu, eu me lembro que eu simplesmente eu fui para um outro mundo. Já não era mais esse plano, foi como piscar, fechar os olhos e eu já estava lá. Como era esse lugar? Eu não sei se é porque foi a forma como eu tentei contra a minha vida, mas não foi bonito, não foi legal, não foi um lugar agradável. Era um lugar escuro, era como se fosse um umbral. Não tinha noção de dimensão, nem teto, paredes, nem chão, nada. Era um imenso buraco negro, onde só se ouvia gritos. Eu não sentia cheiros. As pessoas diziam, cheirava enxofre, cheirava podre. Não, eu não sentia cheiro de nada, mas eu via muito aquelas nuvens, fumaças, e tinha uma espécie de barco, canoinha, não sei bem o que era, uma espécie de barco. Eu para mim, eu os denominei como resgatantes de almas. E o que eu percebi assim que eu estive ali naquele lugar? Que eu estava ali porque eu tinha cometido um ato contra uma lei divina e eu tinha que estar naquele lugar para me redimir. E o que eu vi ali? Eu vi ali muito sofrimento, muita agonia. Eu não sei se aquilo eram pessoas ou almas, eu não sei como descrever aquilo, mas tem um filme que eu assisti, que chama-se Amor Além da Vida, que é uma história parecida. No caso, a mulher perde os filhos no acidente de carro e ela comete o suicídio. E nesse filme ela vai para um lugar que é exatamente não, é muito parecido com o lugar onde eu estive. São cavernas, túneis, é tudo negro, você vê sofrimento, agonia, e eu lembro que eu não conseguia respirar. E eu ficava o tempo inteiro tentando puxar ou me cavando para subir dali. A minha ideia, quando eu fiz o que fiz, eu queria encontrar meu pai. Eu queria ter, nem que fosse um segundo, um minuto de novo, para me despedir dele, para poder abraçá-lo, para poder sentir o cheiro dele. Eu queria a minha saudade dele e a dificuldade de aceitar. A partida dele era tão grande que eu olhava para todo lugar que eu estava e procurava por ele. Eu lembro que eu perguntava, eu quero ver minha família, eu vim aqui porque eu quero ver minha família, eu fiz porque toda a minha família já faleceu. E eu lembro que eu pedia isso e ninguém me ouvia, ninguém me ouvia e ninguém me atendia. Até que veio esse barquinho, e o que tinha nesse barquinho era um vulto, era uma espécie de como é que eu vou descrever aquilo? Não tinha forma humana, mas você via que tinha rosto e braços, e eles voavam assim. Não tinha boca nem nada, mas se comunicavam comigo telepaticamente. Eu sabia o que eles estavam ali a fazer. E eles diziam que no lugar onde eles estavam, eles não podiam vir aqui me ver, e que não era para eu estar ali. Eu não sei quanto tempo se passou, eu pelo menos ali onde eu estava, eu não tinha a menor noção de tempo, de espaço, de nada, e eu sabia que eu estava ali, o porquê que eu estava ali, né? Então eu percebi que tentar contra a própria vida não é algo que a gente deve fazer, por mais que a gente esteja deprimido, doente, desequilibrado, sofrendo, angustiado. Existe ajuda, tem um porquê você está passando por aquilo. Eu aprendi que o segredo é a aceitação. É fácil falar, mas é muito difícil de pôr em prática, aceitar. Perder as pessoas que a gente ama é uma dor insuportável, ainda mais se for de uma forma traumática, cruel, te leva um pedaço junto, né? E eu queria muito estar ali para estar com eles. E foi como é que se diz? Foi um tiro no pé, porque não só eu não consegui não estar com eles, como eu percebi que o que eu tinha feito não foi bom para mim. E eu só, de repente, até eu entender mais ou menos o que se passou ali, eu não sei quanto tempo se passou, porque eu demorei para perceber o que se passava. Eu achava que eu estava morta, mas eu não me sentia morta,
sabe como? Também em nenhum momento eu vi o meu corpo, eu não tive em nenhum momento essa visão extracorporal do que estava acontecendo comigo no hospital. Mas quando eu retornei, me contaram tudo o que se passou enquanto eu estava na IQM, né, vamos dizer assim. A ambulância chegou até a minha casa e eu ainda estava viva. Me botaram na ambulância, no caminho, no trajeto da ambulância até o hospital. Eu tive uma segunda parada cardíaca e me ressuscitaram Quando eu estava em casa, eles me contaram que eles me deram uma injeção de adrenalina na perna para o meu coração voltar a bater. Naquele momento, diz que eu voltei para mim e comecei até a me debater com os médicos, dizendo assim, nem morrer vocês me deixam. Eu não me lembro disso, eu estava consciente, mas eu não me recordo disso. Só que enquanto eles tentavam me ressuscitar, digamos, aqui na Terra, eu me lembro que lá nesse plano que eu estava, eu vivia uma guerra de querer sair da onde eu estava, daquele buraco negro, e parecia que tinha algo que me puxava. Eu não via nada me puxando, mas eu sentia como se fossem mãos me puxando pela perna, para eu não conseguir voltar. E era uma luta, e nesse momento eu lembro que eu não conseguia respirar, era uma angústia, eu lutava pela minha vida. Isso é o que ficou bem claro na minha mente. Quando eu percebi tudo o que se passou, o que eu estava vivendo, né? Eu queria sair dali e eu lutava para voltar, mas eu não conseguia. Diz que eu cheguei no hospital e tive uma terceira parada cardiorrespiratória. E ali eles me colocaram em coma induzido até para eu não ter uma quarta e não voltar. Nessa terceira, eu acho que eu consegui ver o barquinho de novo. Esse barquinho veio ter comigo, eu consegui me comunicar com esse barco e eu entendi o que eles estavam ali fazer, porque a comunicação é muito instantânea. Você olha para a pessoa e parece que de testa para testa, assim, você se entende. E eu entendi que não era a minha hora, eles diziam assim para mim, não era para você estar aqui. O que você quer ver, você não vai conseguir, porque as pessoas onde elas estão, elas não podem vir aqui ter contigo, não podem estar aqui com você, e que eu tinha que voltar. E aí eu lembro que eu lutava muito para voltar, e assim, naquele desespero, quando eu percebi que se eu não conseguir, eu tive plena consciência disso, de que se eu não lutasse pela minha vida para voltar, eu ficaria presa ali naquele lugar, até, digamos assim, eu me redimir, até eu aceitar, até eu me perdoar, até eu entender tudo que eu tinha feito e me perdoar. Em nenhum momento ali eu me senti castigada, punida ou julgada por aquelas pessoas que estavam ali. Apesar do cenário não ser bonito, né, ser um lugar negro, escuro, sem luz, cinza, com sombras, gritos, eu senti uma angústia muito grande de querer sair dali. Em nenhum momento eu me senti punida. Isso é importante muito falar. Eu entendi que eu tinha cometido um erro e que eu tinha que, como se diz assim, entender o que fez eu fazer aquele erro, aceitar, entender o que eu tinha feito, me perdoar também e me arrepender para poder sair dali. A grande chave de tudo é o arrependimento e o amor. Aquele barquinho que fica rondando ali em volta dessas almas, era um mar de almas, de ossos, coisas que te puxavam, coisas que não querem que você saia dali. Esse barquinho que vem com essa sombra, você não tem forma, não tem rosto, não tem cor, é tudo preto, e você vê o vento assim balançando as sombras, né? Como se fosse uma figura do Gasparzinho, da cintura para baixo, é só sombra mesmo, e tipo um véu que voa, você vê vultos.
mas eles falam com você telepaticamente. E o que eu entendi ali, o que eles me davam, a sensação era de muito amor, de acolhimento, eu percebi que aquele lugar era momentâneo, e o momento que você precisa ficar ali é um momento seu, é o tempo seu necessário para que você entenda o que te levou até ali, aceite aquela situação e se perdoe pelo que você fez. E isso tudo é um sentimento de um amor universal muito grande, que quando você começa a se render dessa dor, começa a entender, poxa, eu vim pra cá porque eu queria ver meu pai porque eu não aceitei que ele morreu, então eu preciso aceitar a morte do meu pai. Eu vim pra cá porque eu tava com raiva, porque queria ter um momento de despedida com ele. Eu entendi que não é possível, eu tenho que aceitar isso. Eu entendi o que eu fiz, foi um pecado, digamos, contra as leis de Deus. Eu não poderia ter tentado contra a minha própria vida, eu me perdoo por isso, eu me arrependo, eu quero sair daqui. Quando eu me arrependi, e quando eu senti eu quero sair daqui, foi instantâneo. Eu sentia também que, como eu estava com muita dificuldade para sair dali, vieram mais sombras e me empurraram. Isso foi muito engraçado, porque eu sentia esse impulso, como se eles me empurrassem. E a todo momento que eu estava ali, eu lembro que essa dor, todo esse sentimento de dor, de perda, de angústia, que me fez cometer o que eu cometi e parar nesse lugar, ali, isso era muito acolhido. Ao contrário do que todo mundo pensa, que a gente vai ser julgado, de que a gente vai ser condenado, de que vão nos punir por isso, não. É como se eles entendessem, né, que foi uma fraqueza, mas que, assim, no último momento, quando eu me arrependi, e eu queria muito voltar, eu não conseguia mesmo. A minha luta para voltar era muito grande. Eu lembro que eu fazia os movimentos como se eu quisesse cavar para sair de onde eu estava e eu não conseguia. E ali eu comecei a entrar em desespero, porque eu pensei, se eu não conseguir, eu vou ficar aqui eternamente. É o primeiro sentimento que você tem. Foi aí que eu me arrependi. Eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não queria... Ali eu entendi assim, na verdade eu nunca quis morrer. Eu só queria ver meu pai de novo. Quando eu me arrependi e esse sentimento tomou conta de mim, vem uma voz na minha cabeça e você sabe que quem está falando com você é Deus. Você sabe. Não veio em forma de luz, não apareceu para mim nada, mas você sente. É um sentimento que toma conta e fala dentro da tua cabeça. Ele só falou assim, eu te dei a vida, só eu que posso tirar. Nesse momento eu entendi tudo, foi ali que no meu desespero, me arrependi, eu só falei assim, eu não queria morrer, eu queria só ver meu pai de novo. E eu dei aquele... Quando eu fiz eu senti eles me empurrarem, e foi quando eu voltei e como é que se diz? Eu acordei aqui no corpo, aqui. Já tinha passado-se, acho que um dia, eu fiquei só um dia em coma, nem isso. E foi quando eu voltei, percebi que eu estava dentro de uma UTI, de um hospital, com um monte de máquina em cima de mim. E aí eu acordei, começaram a vir os enfermeiros e tudo, perguntar como que eu estava. E foi aí que me falaram que eu estava numa UTI, de um hospital, porque eu tinha quase morrido, e que eu tinha tido 3 paradas cardiorrespiratórias, que na terceira eu fui induzida a coma para que eu não morresse, não tivesse uma quarta e não voltasse, e que eu precisava daí fazer alguns exames para ver se eu tinha tido alguma sequela de gangrena no coração ou alguma sequela cerebral. Fizemos todos os exames, eu não tive sequela nenhuma. A experiência ainda foi, assim, extremamente impactante, eu nunca contei ela totalmente para ninguém. O Carlos foi uma pessoa que eu conheci através do meu trabalho, tive o prazer de conhecê-lo. O meu namorado, que foi a primeira pessoa que me ressuscitou e me acompanhou até hoje, toda essa situação
nem ele sabe tudo que se passou. E hoje, 2 anos depois, eu ainda faço tratamento, terapia, tenho acompanhamento com médicos e tudo, e também nunca relatei isso a ninguém, porque acho que é muito importante esse relato, é uma coisa muito séria, né, de se falar. Depois que eu cometi, que eu voltei, como eu estou em Portugal, aqui em Portugal a tentativa contra a própria vida é considerada crime, então eu tive que me sujeitar a um tratamento psiquiátrico e psicológico para saber o que acontecia comigo para eu ter feito o que eu fiz. Eles querem, na verdade, oferecer um tratamento e te ajudar e saber o que está a se passar com você, com a sua vida, para você tentar, porque isso não é normal, né? E foi assim que eu descobri que eu estava com uma depressão e que eu fui diagnosticada com distúrbio bipolar. Então, é uma característica genética que vem, né, de família, mas em algum momento da tua vida tem alguma situação que te gera o gatilho da doença. No meu caso, acho que foi a morte e a perda do meu pai e a forma como eles fizeram, como aconteceu tudo. Veio o gatilho da bipolaridade, eu nunca fui tratada, nunca fui nada, e então veio a pandemia, atropelou tudo isso. Então, assim, imagina, eu entrei numa depressão e nem percebi a doença que estava me atingindo, não fui tratada, não tive ajuda, chegou ao ponto do extremo, né, que eu poderia não estar mais aqui para contar a história, mas aí eu entendi que Deus, ele é tão onisciente, onipresente, que ele, acho que talvez tenha permitido isso tudo ter acontecido, para que não só eu tivesse a profundidade de entender, né, o lado de lá, entender que a morte não acaba, eu entendi isso, a morte não é o fim do nosso espírito, da nossa alma, a gente continua de alguma outra forma, o espírito transcende, né? É só a matéria que morre, a gente vai para um outro plano. Eu entendi que não existe castigo, eu entendi que Deus não pune ninguém. Muitas vezes a gente é doutrinado por religiões, né? Eu, por exemplo, acho que metade do mundo é cristão, é católico, nós somos brasileiros, a grande maioria e muitas vezes nos ensinam que Deus castiga e etc e tal, e não, como se existisse o inferno, o purgatório, né, que se você cometer algum pecado, você vai ser punido, e eu acho que cometi o pior pecado do mundo e não fui punida, fui acolhida, fui abraçada, entendi que aquele lugar era um lugar de... Sim, pode ser chamado um lugar de sofrimento, mas é ali onde você deixa o seu sofrimento ali, para você sair dali sem nenhum sofrimento nenhum, porque no momento que eu entendi que o que eu tinha feito e eu me arrependi, quis sair dali, eles até me empurraram para eu sair dali, porque não era a minha hora. Bom, eu demorei muito tempo até para eu conscientizar-me do que eu havia feito, porque foi num momento de surto. Isso é outra coisa muito importante de alertar. A depressão é uma doença, e às vezes ela vem de uma forma que nem mesmo o doente percebe-se deprimido ou doente, ou... Eu não percebi também. E eu cometi o que eu cometi assim, ó, da noite pro dia. A minha vizinha de cima disse, mas Marcele, ontem a gente estava aqui rindo, brincando, você estava bem? Eu não imaginava que você estava sofrendo desse jeito, nunca imaginei que eu olhava para você, te dava bom dia, você sorria, eu nunca imaginei que você tivesse com depressão. Então, é um tabu que eu acho que precisa ser alertado, as pessoas precisam ficar atentas, as famílias, os amigos, os colegas de trabalho. Eu não sei se eu dei pistas ou não, mas foi muito de repente para mim também. Ontem mesmo eu vi um caso de uma menina que
cometeu a tentativa contra a própria vida, e a família está muito chocada porque ninguém percebeu. Um dia antes ela estava na praia com as amigas a beber e se divertir, e no dia seguinte faz isso. Mas é esse o alerta. Eu, graças a Deus, eu consegui voltar e tá aqui hoje para contar a história. Não era minha hora, tive uma experiência muito forte que me deu uma nova visão de vida. Então, assim, eu desapeguei de muita coisa, eu mudei completamente a minha forma de ver o mundo, de ver as pessoas, mas entendi que, assim, essas coisas, esses dogmas, essas doutrinas de bem e mal, de pecado, de purgatório, de inferno, isso, pelo menos o que eu vivi, me fez acreditar que isso não existe, ou que isso é uma grande construção social, religiosa, como uma forma de controle, mas que não é nada desse jeito, não é nada desse jeito. E eu entendi também que quando a gente se arrepende, aceita, né? O segredo de tudo é o amor, né? O amor incondicional, né? O amor tudo perdoa, tudo aceita, tudo suporta, tudo entende. Então, quando eu entendi, que eu falei, não, eu tenho que aceitar a morte do meu pai, ele tem que ir, eu entendi que não acabava ali, e eu me arrependi do que eu tinha feito e quis voltar, puf, Deus me deu uma nova chance, né? Só eu dei a vida, só eu posso tirar. E ali eu consegui voltar. Quando eu voltei, hoje eu sei tudo que me fizeram aqui, o que estava acontecendo aqui no mundo nosso, carnal, enquanto eu estava nessa experiência lá. Aqui eu tive... Eles me ressuscitaram com desfibrilador, né? Eu tive 2 vezes que ser ressuscitada com esse desfibrilador. Fui pro oxigênio também e tudo. Graças a Deus não tive sequela nenhuma, nem no coração, nem no cérebro, nada. E tive uma experiência enorme, assim, de gratidão. De gratidão. Fui a fazer todos os exames, tive que me sujeitar ao tratamento psiquiátrico aqui, onde descobri a bipolaridade e tudo mais. Mas uns 3 meses depois que eu vivi essa EQM, essa experiência, eu tive um sonho. Eu já estava melhor, eu já estava em tratamento, me medicando e entendendo a minha doença e tudo que havia acontecido comigo. E eu tive um sonho uma noite. Gente, o sonho foi assim, eu digo que foi um presente de Deus, foi uma dádiva, que foi muito real para mim. O sonho, no momento que eu sonhei, para mim foi muito real e confortou meu coração. O meu pai, antes de morrer, ele tinha um sonho de ter uma caminhonete. Ele comprou uma S10, cabine dupla, prateada, linda, e era o sonho dele, um carrão daquele. E aí no sonho, meu pai vem nesse carro que ele tinha comprado, foi o último carro que ele teve em vida. Ele vinha pilotando esse carro numa montanha enorme, ele descia lá do cume da montanha, montado nesse carrão. Aí ele me via como se eu estivesse andando na estrada, sonho, né? Ele abaixava o vidro, abria um sorrisão lindo e me dava tchau, filha, e ia embora. Do lado dele, eu lembro que minha mãe só fazia assim com a cabecinha e me dava tchau, como se ela estivesse sentada do lado direito dele, do carona. E eles foram embora. Gente, eu acordei, eu fiquei procurando meu pai, porque eu tinha certeza que ele estava ali. Certeza. Então, eu entendi que ali foi como se Deus tivesse me dado um presente através de um sonho, de eu ter um momento de despedida, que era o que eu tanto queria ter tido, que me fez cometer o que eu cometi. Que, na verdade, assim, a dor que a gente sente é tão grande, que é um nó que fica na garganta, você não consegue engolir nem saliva, você vai perdendo a graça da vida, e isso tem que se fazer muita atenção, né? No meu caso foi o meu pai, mas até um cachorro pode causar uma dor de luto numa pessoa como essa, né? A gente tem que entender que todo mundo está aqui de passagem, e que existem planos aí melhores para quando a gente terminar assim,
essa vida nessa matéria. Eu acho que o grande segredo para a gente evoluir assim é amar o próximo, é o grande amor incondicional, o desapego, né? Digamos, eu tinha um apego ao meu pai, então eu entendi que esse apego eu tinha que deixar ir, né? E pronto, aprendi muita coisa hoje na vida, me sinto uma pessoa privilegiada por ter tido essa experiência. Eu fui assistir o filme O Amor Além da Vida depois, e foi muito educativo para mim. Eu aprendi muito com o filme e confirmou muito das percepções que eu tive e que eu acho que é o que eu acredito hoje do que é o que nos espera nesse filme. E foi o que aconteceu comigo também. Ela ficou nesse lugar para o qual eu também fui, que é um lugar escuro, um lugar que parece um purgatório, que parece um umbral, como a gente conhece de nome, né? Mas o tempo que você está ali é o tempo necessário para você se expurgar, entendeu? Do seu egoísmo, do seu apego, da sua negação, da sua dor, porque na verdade isso tudo é o nosso ego, né? Quando você desprende do seu ego e ama incondicionalmente, se arrepende, tudo passa. Parece mágico, e é mágico. Não parece, é mágico. E o filme lá, ele mostra bem isso. Eu sei que o Robin Williams, que atua nesse filme, ele vai até a mulher, acho que ele morre, e quer ir até a mulher para resgatá-la. Quando ele chega lá, ele é avisado de que ela não vai reconhecê-lo, porque como ela está ali por ter tentado contra a própria vida, ela só tem que estar com ela mesma, porque você tem que se evoluir, se desprender, você tem que deixar ir, você tem que se evoluir e amar incondicional, e amar é deixar ir, né? O grande segredo é o amor. Quando ela reconhece ele, quando ela começa a se arrepender do que ela fez, quando ela começa a entender o que fez ela levar ali. Olha, foi a perda dos meus filhos que me deu a depressão, que foi uma dor que eu não suportei e preferi a morte do que viver com aquela dor. Aí quando ela se arrepende de estar ali e reconhece o marido e aceita tudo aquilo e volta ao amor, é como num passe de mágica, ela se vê num lugar, um paraíso, com os filhos, com o marido, com o amor, com tudo, né? E é mágico, assim. Então foi também a hora que eu entendi que eu tinha me prejudicado por o apego enorme, que eu não estava conseguindo aceitar a morte do meu pai. Foi, né? Vai, vum, eles até me empurraram, vai, vum. Não é tua hora ainda. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Marcele, onde ela responde as nossas perguntas. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toque o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega um vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?